Boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje, nossa conexão com um novo olhar, novas esperanças, é com a querida, uma pessoa excepcional, uma pessoa doce, uma pessoa que vocês vão se apaixonar, Alana Lopes, que é uma querida do meu coração, né? Então, vem conectar conosco, convida as pessoas aí, né? Decola os aviões, clica no coração, vibra aí positivamente e, mais que tudo, o nosso olhar hoje é no ser, é no humano. Hoje vamos falar de ansiedade, de euforias, dos porquês, de vários assuntos pertinentes ao ser. Como você está se sentindo hoje? Coloca aí pra gente. Vou aqui convidar algumas pessoas. E outra coisa, deixa eu falar logo pra vocês. Hoje eu preciso ativar uma coisa. Eu preciso ativar o meu olhar além do alcance. Então eu vou precisar de um companheiro aqui hoje, que eu chamei da minha espada justiceira, que é minha lupinha, porque algumas dificuldades que eu estou tendo para poder ler as mensagens de vocês. Então aí quem já chegou aí, ó, Rose Vitório, muito bem-vindo ou bem-vinda. Beth Trader, seja bem-vinda. Vou aqui convidar as pessoas. Vamos lá. Clica no coração, manda os aviões, vamos convidar mais pessoas para se conectar conosco. Essa é a terceira live da nossa série de lives Novo Olhar, Novas Esperanças. Tá? Que está trazendo um novo olhar, que está trazendo aí uma nova vertente, uma nova esperança sobre o que a gente está vivendo, né? Em vários aspectos. Lígia, seja bem-vinda, minha linda. Quem mais chegou? Beth, já falei. Vamos lá, convida as pessoas, tá? Aguardando a Lana chegar. Como é que você tá? Como é que vocês estão hoje? O que é que vocês sentiram hoje? Tem momentos que a gente se sente eufórico, tem momentos que a gente se sente para baixo, tem momentos que a gente fica ansioso, né? O que esperar quando a gente nem sabe quando vai terminar? A gente não tem uma data, não tem algo, né? Então, isso eu acho que é a maior dificuldade, esperar sem saber o motivo e a hora de que vai ocorrer. Mas tem que torcer e pensar positivo para isso. Lopes Linda chegou, né? Lisas também, seja bem-vinda. Deise Dantas, minha amiga. Ó, Ilana já está aqui, Ilana. Andréa Karina, minha querida, já está aí. Outras pessoas estão chegando. Vou convidar aqui a nossa convidada de honra de hoje, que é a minha querida Alana. Olá, Oi, eu tô te ouvindo, eu não tô te vendo. Jesus, Alana, como? Por quê? né? Hoje você tá de fantasminha camarada aí hoje. A gente Não só é tá ouvindo sua possível. voz. Quer que eu te chame de novo? Quer mandar o convite para ver se conecta melhor? Pode ser. Tá me Vou ouvindo? saindo. Tô Isso, te ouvindo. Tô. isso. Só um Aí minutinho. coloca, chama que eu aceito. Tá. Viu? Viu? Pessoal que tá chegando, manda os aviões. Vamos convidar as pessoas para Denise Matos. Obrigado, minha querida. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Deise Dantas. Já aceitei. Agora veio. Êêêê! Ô, minha Agora querida. Opa, sim. peraí que agora teve um acidente de percurso. É assim, ao vivo é assim mesmo.
Não é não? Ao É vivo com e a cores, emoção, acontece com emoção. Se não for sempre com com emoção, emoção. não vale a pena. Meu tripé aqui não ajudou hoje, não. Ele quis Ai, derrubar o meu meu Deus. celular. Pode uma coisa dessa? Não Vamos lá. pode. Ô, minha querida, primeiro gratidão, né, pelo carinho, pela atenção, pela disponibilidade, né? Sei que sua agenda aí não é fácil, né? Mas você tirou um tempinho aí para estar conosco, né? Então, muita gratidão. Você é uma pessoa que eu admirei antes de te conhecer, né? Através dos meus colegas que eram seus alunos, né? E que Uhum. eu só ficava, meu Deus do céu, eu não vou beber dessa fonte, eu não vou beber dessa fonte, né? Dessa querida Alana, né? Mas Oh, assim, meu quando eu te Deus. conheci, né? Eu entendi por que que as pessoas eram tão apaixonadas por você. Né? Porque que, Ai, que sabe, sempre tava falando, ô Alex, se você tivesse pegado aula com a Alana, aula com a Alana, eu falei, eu sou aluno de Alana por vocês já, né? E aí, teve a oportunidade, eu nem sabia que era você, a gente conversando, ó, a gente sentou no mesmo lugar, e de foi repente, mesmo. ó, quem era a Alana Lopes do meu lado, e aí, ó, o destino, né? Graças a Deus, essa conexão aconteceu, ela já tinha acontecido antes de te conhecer, e quando eu te conheci, fez todo sentido para mim, tá? Muito obrigado por estar aqui Tá. conosco, por trazer o seu olhar, trazer a sua doçura, que vocês vão entender. Essa mulher, assim, ó, ela emana isso, essa tranquilidade, essa paz, esse amor que ela tem pelas pessoas. Por isso que eu disse, eu tenho que convidar ela para esse projeto aí desse novo olhar, tá? Eu fico muito Então, feliz. a maioria das pessoas, não sei, claro que muita gente já te conhece, mas tem pessoas aí que não te conhecem, tem gente aí do interior, né? Tem pessoas que foram, várias pessoas aí que me seguem, graças a Deus, né? Uhum. Que Claudinha, seja bom. bem-vinda. A Ariane também. Então, fala aí pra gente, conta conosco, conta pra gente quem é Alana Lopes. Pra todo mundo se Ai, apaixonar. meu Deus. Bem, a Alana Lopes. A Alana Lopes hoje é psicoterapeuta sistêmica, trabalho com família, casal, individual e também em grupos. Sou especialista em desenvolvimento humano, elaboro trabalhos como palestrante, facilitadora organizacional, envolvendo temáticas como comportamento, comunicação, mediação, conflitos, desenvolvimento, liderança e alta performance, que eu sou apaixonada. Atuei durante alguns anos, 5 anos mais ou menos, como coordenadora do curso de recursos humanos, docente durante 15 anos, dando aula para os cursos de graduação, pós-graduação, tecnólogo, na área de gestão, gastronomia, educação física, sempre direcionando a parte de comportamento, liderança, equipes, RH apaixonada, os subsistemas de recursos humanos todos, praticamente, apaixonada pela área de desenvolvimento e desempenho nas Tô- organizações, apaixonada. Cultura e clima, sou apaixonada. A gente só entende os liderados compreendendo a cultura da organização. E como desenhar esse comportamento, essas novas regras, esse novo olhar, essa ligação e as relações dentro das organizações através dessa cultura organizacional que é tão gostosa, de uma forma minuciosa de leitura e ressignificação. Maravilhoso. Essa sou eu, Alex. A gente se viu num evento no IEL. No IEL, exatamente. No IEL. Sentamos um do lado do outro, a gente começou a conversar, incrível. Aí chegou uma ex-aluna minha, não foi? Sim. Ela só não tá aqui hoje, ela disse, ó, Alex, diga a ela que eu vou assistir. Porque ela tá num curso com o Max, é no mesmo horário. É verdade, Max está com curso hoje. E aí, pronto, ela apresentou a gente e começou. Eu nem sabia que ele era tão ficcionado assim em mim, não sabia. Eu faço questão de te dar uma aula particular Aham. sobre Ah, qualquer assunto que você quiser. tem outra pessoa que a gente, não sei se ela vai estar aí, né? Que Ah, ela tem uma menininha que dá um trabalhinho danado para ela,
que é Thaís Garcia, não sei se você lembra. Ex-aluna minha, não é? Ex-aluna Tá aí. sua, da mesma turma de Cali, Olha, a Ellen né? Feitosa tá chegando aí, querida amiga Oh, do Senac, também na época da Estácio. Muito linda. prazer, Ellen. Muita gente boa aí Viu? chegando. Vamos aproveitá-la. Vamos Com aproveitá-la, Ellen. certeza, com certeza. Gente, Que apaixonada, viu? aproveita, por favor, convida aí mais pessoas para a gente bater um papo sobre esse novo olhar. A gente vai falar do ser, vamos falar do humano, vamos falar, vamos falar de gente, vamos falar de pessoas, vamos falar de amor, vamos falar de tudo que o tempo nos permitir, né? Porque esse tema dava, né, um dia, não é isso? Então eu Alguns queria meses. começar a gente batendo um papo, Alana, algo que assim, acho que todo mundo hoje está sentindo, essa ansiedade. Ansiedade de não estar de estar fora da sua zona de conforto, ansiedade porque a gente não sabe quando acaba, como o que muda, quais são as perspectivas, então a gente está aí ansioso por tudo, né? Então, o que você pode falar para a gente sobre ansiedade, sobre essa situação aí atual no patamar ansiedade? Bem, antes de falar de ansiedade, a gente teria que entender um pouco sobre o ser humano. Então, pronto. É porque o ser humano, conhecido como Homo sapiens, né, pelas Sim, ciências, é um ser vivo, inteligente, que raciocina e que não apenas age pelo instinto, mas principalmente analisando todas as situações que ocorrem ao seu redor e verificando qual a melhor decisão a ser tomada. Quando a gente fala de ansiedade, a gente precisa entender que o que é o ser racional e o que é o ser emocional. Nós temos o nosso cérebro, que ele foi desenvolvido de forma evolutiva juntamente com o ser humano durante o, o mundo, a origem do mundo para cá, e a gente percebe que o desenvolvimento do cérebro foi de acordo com as culturas, o desenvolvimento dessas culturas, o desenvolvimento das questões sociais, das questões econômicas, políticas, as possibilidades do indivíduo sobreviver. E nessa onda de sobreviver, o indivíduo precisa entender quais eram as emoções e como ele reagia às situações de perigo que ele vivenciava. Então, nós temos o sistema límbico, que é o nosso racional, o neocórtex, que é o nosso racional, o sistema límbico, que é o emocional, e o reptiliano, que é a parte intuitiva, primitiva, de sobrevivência. Aí você me pergunta, fale sobre ansiedade. Para a gente falar de ansiedade, que parece não, é a doença do século, né? A gente chama de doença do século porque nós não estamos ansiosos de uma forma singela, simples, humanizada de ser, porque é natural e é importante a gente ser ansioso. Mas a ansiedade intensa e a generalizada é que é a mais preocupante. Se a gente vivencia situações que não sabemos as respostas, isso não faz com que a gente se sinta, poxa, eu quero aceitar todas as possibilidades que vão surgir para verificar quais delas, aí sim eu posso escolher. Não, a gente não quer passar por isso. A gente já antecipa o fato e sempre para o lado negativo. É uma visualização do futuro, mas sempre criando expectativas de algo ou de alguém. Quando a gente cria expectativa de algo ou de alguém, isso significa que a gente não pensa só, pô, vai ser massa, vai ser legal, vai ser interessante, vai ser intenso. Não. Será que vai dar certo? E se não der certo? Não. Mas se não deu, o que é que eu vou fazer depois? Já vai criando a historinha sem finais felizes. Já vai sofrendo antes de acontecer. É um sofrimento insuportável. E interessante que tem gente que ainda faz ainda tem aquela dúvida. O que é ansiedade e o que é euforia.
Eu estou ansioso? Tá bom, ansioso é bom. Mas minhas mãos estão suando, meu coração está palpitando, eu estou ficando com diarreia, a boca está ficando seca, a face, os olhos tremem. Tem que dar uma pausa. Que sentimentos são esses? Que emoções são essas que estão surgindo? E como eu posso interpretá-las para ter a melhor atitude e decisão a se tomar? E a gente não interpreta essas emoções. A gente já vai na impulsividade, já toma a decisão ou se esconde dela, empurra com a barriga até alguém esquecer que eu preciso dar uma resposta. Ou então eu mesma, se for para mim essa resposta, eu vou empurrando. Mas ainda não tem terceiros para eu informar. E aí vem a tal danada da procrastinação. Mas não é o assunto de hoje. Depois que a gente entra nesse processo de ansiedade, a gente fica analisando. Tá bom, eu interpretei, vou tomar minha decisão, vou identificar minhas prováveis consequências. Se não der certo, eu vou direcionar para isso. E se der certo, beleza. Quais são nossas próximas decisões a tomar? Imagine, se pensarmos dessa forma constantemente, ninguém dorme, ninguém come, ou come compulsivamente, para poder esse fato literalmente acontecer. É diferente da euforia. A euforia é uma sensação de alegria. É aquilo que vai realmente, você não vê a hora de acontecer. E mesmo acontecendo ou não, você não vai desistir. Você vai continuar desenhando para que aquilo aconteça. Porque é uma conquista. Eu estou falando de euforia saindo dos termos patológicos, tá? Sim. Euforia de não vejo a hora daquele show acontecer, a gente vai se encontrar, que beleza. Léo Santana entra no palco, Ivete Sangalo está no palco, e aí vai. Vamos aí. Pronto, aí chegou. O show começa. Brincadeira. E a euforia tem uma outra coisa interessante. É diferente da ansiedade, porque a euforia, ela surge muito quando a gente está se preparando para uma viagem, por exemplo. Aquele planejamento todo para a viagem acontecer. Olha como o planejamento é mais gostoso quando a viagem ocorre propriamente dito, quando estamos nela propriamente dito. Sim. Então a gente não faz essas conceituações, a gente não interpreta o que a gente sente. E isso acaba prejudicando as nossas decisões, o nosso comportamento e as nossas atitudes. Não sei se eu fui bem clara. Tem uma coisinha chamada medo, e ansiedade é inerente do medo. O medo, Alana, eu não quero sentir medo. Eu falei, então, eu falo, vamos internar que tem algum problema. Porque a gente tem que sentir algum medo. Sentir medo. As pessoas precisam sentir medo, porque ele é um medidor de autopreservação, de proteção. E isso sim é importante. O medo, ele faz com que você identifique quais são as consequências dessa decisão. O medo faz com que o medo faz com que a ansiedade ela te deixe um pouco elétrico, fazendo com que o corpo reaja e façam estimulações para a gente, em toda a pele, em todos os órgãos, dizendo, peraí, raciocina antes de agir. E é importante, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, a gente ter essa leitura dessas nossas sensações. Estou falando demais? Não. Estou bebendo da fonte. Está bebendo? Estou bebendo da fonte. Viu? Então, diga. Continue. Eu ia só dizer assim, porque a gente fala de... Eu trouxe logo essa pergunta, porque é a pergunta que as mais pessoas falaram comigo, a questão da ansiedade e tal. E eu vejo que realmente hoje a gente está muito assim, né? E aí realmente a gente tem um medo hoje, porque a gente não sabe o que vem, né? A gente tem todo um sentimento aí guardado, né? Porque a gente não pode estar com quem a gente talvez ama,
até para proteger, né? Quantos idosos estão aí precisando, tá aí, às vezes você tem que ir na casa de um idoso e dizer, ó, fica lá, fica um pouco distante, por sua segurança. Então a gente tem que abraçar com a voz, né, com o olhar, com outras formas de redescobrir essas formas desses sentimentos que acaba sendo mais e aí gera ansiedade porque a gente quer que termine, a gente quer que vá, né? E aí É. às vezes ficamos eufóricos porque achamos qualquer indício, e aí eu digo que é o perigo também, né? Porque qualquer Hum. indício, aí fala de um remédio X, de um remédio A, nem está comprovado, as pessoas já correm para comprar, né? A gente vai liberar vamos dizer assim, liberar o shopping, vamos dizer. Aí, será que todo mundo vai correr para o shopping? Porque está com essa ânsia. Então, tudo vai ter ser feito aos poucos e com muito equilíbrio. Então, a gente precisa muito entender essa parte para que possamos ser mais equilibrados. Não sei se eu falei algo errado. Não, falou tudo certinho. Mas é importante você trazer esse exemplo, porque esse exemplo e da forma como estamos reagindo, eu falo estamos porque estamos todos no mesmo Sim, barco. sim. Mesmo agindo de formas diferentes, nós estamos reagindo como reagíamos já antes da pandemia. As nossas atitudes estão sendo de precaução, prevenção ou de euforia, desespero e medo. Então, o que a gente está enxergando hoje é reflexo do que nós éramos ou somos desde a época que a vida era normal. E se a E gente parar para hoje, analisar, se a gente está repetindo a mesma coisa hoje e identificando, por exemplo, se eu disser que injeção na testa é bom para muitas pessoas, eles vão querer injeção na testa. Mas em momento algum vai identificar por que eu estou aceitando de primeira isso? Por que essas coisas estão acontecendo? sem Será que eu questionar-se. devo? A gente não se questiona, a gente aceita. Você sabe por que a gente aceita muito rápido as coisas? Para sair logo de um problema. E ter uma falsa sensação de estabilidade, de segurança ou de alegria. E a gente esquece um ponto-chave que é o autoconhecimento. Ou seja, se existe uma medicação e eu já quero tomar logo, o que é que a gente faz quando, por exemplo, tem uma dor de cabeça? A primeira coisa que a gente vai é comprar um remédio que a gente sabe que vai resolver a dor de cabeça. Só que essa dor de cabeça persiste, a gente continua com o mesmo remédio. Aí indicam outro remédio que eu nunca tomei para ver se melhora a dor de cabeça. E eu estou há semanas com dor de cabeça. Em momento algum pensei, será que podem ser as vistas? Será que pode ser a minha coluna, a minha cervical? Será que pode ser algum problema dentário? A gente não para questionar essas possibilidades e não procuramos, nós queremos respostas e resultados o mais rápido possível. Isso Uma é falsa o olhar, sensação. né? É o olhar. A gente não consegue. Ele vai aqui, ó. Quando a gente às vezes pergunta alguma coisa, o que que você está vendo aqui? Aí você vai para o objeto principal que você talvez, né? Tem várias coisas ali. Aí você olha para um objeto e não olha o que está ao redor, né? Não olha o macro, né? E hoje a gente precisa olhar o macro para encontrar o mínimo, vamos dizer assim, para encontrar o X, né, da questão. Então, é muito mais amplo. O ser humano é Muito, muito amplo, né? muito. Vamos ver só um pouquinho aqui, Alana, para Sim, interagir, que a gente sim. só tá. Tem muita mensagem. O pessoal do Adot está aí. Ana, Oi, Cleidson, Jadila, sejam Daniela bem-vindos, também galera do chegou. Adote. Eles estão. Gente, só lembrando que eles estão com um workshop no final do mês aí gratuito sobre LinkedIn. Está ensinando aí sobre LinkedIn, não, sobre os processos digitais,
sobre os currículos digitais, as formas hoje de você se vender, né, no Uhum. mercado. Então, conecta lá Legal. no Adote, que vocês vão ter aí surpresas. São 2 dias de workshop com esses meninos. A gente brinca lá que é o TCC deles. Isso é bom. Eu estou amando os desafios que vocês estão colocando para eles, viu? Vem sempre coisa muito boa. Uhum. Marluce, Cleidson. Isso, Ai, deixa eu tudo usar muito minha visão lindo. além do Sua alcance. lupa? Vai, sua visão Tem além que do alcance ser. Thundercat. Jamile, boa noite. Ó, Jamile disse que não ia conseguir conectar e conseguiu. Obrigado, meu amor. Já está Aham. acenando. Olha, Daniel. Não estou nem acreditando quanta gente aqui, meu Daniela, Deus. Tamires, Muita gente que eu... obrigado. É. A Daniela falando saudades da faculdade. Carinha Oh, Geso, bem-vinda. Professor Luiz aí, entrou. Meu querido, obrigado. Fiz uma live com ele maravilhosa sobre voluntariado. Excelente uhum. noite, ele está desejando aí. Deixa eu ver se tem alguma. Gratidão. Gente, pode fazer perguntas também, tá? Pode sim, venha, Jadila colocou aproveite. aqui, eu falava com euforia e às vezes esquecia o que eu ia falar. Fez euforia é um estado de alegria. Professora Tâmara, deve ser sua colega. Obrigado. É minha Que eu irmã. ampero. É o quê? É minha irmã. Sua O que é que ela irmã? tá falando? Prazer. Prazer, Seja Tâmara. bem-vinda, Amanda. Seja bem-vinda. Então vamos ver. Então você já entrou numa pergunta aí que eu ia fazer. Mas Foi? você Qual foi? já entrou numa parte aí tem uma pergunta que eu ia fazer, que eu vou Hum, fazer, que você já começou a falar aí alguma coisa dela. Aí eu vou tá. falar, vou te formular para ver Ah, se como é que se acho que você não respondeu ainda tudo que eu preciso não, o que as pessoas tá. querem. Tá, até porque Manda. o assunto é bem amplo, autoconhecimento, né? Então Hum. eu queria perguntar assim, o processo de autoconhecimento, como é que ele nos ajuda nesse processo hoje desse isolamento social, né? Como é que você vê essa questão? Porque acho que a gente está tendo que se redescobrir, né? Então, se a gente já tem gente que não se conhecia ainda, e esse processo é contínuo. Mas nos fale Uhum. um pouquinho aí, o que é que você pode trazer para a gente disso? O processo de autoconhecimento, realmente, a finalizaçãozinha da minha explanação anterior foi entrando nesse autoconhecimento, não foi? A gente Quando nem você precisa, nem precisa é, fazer pergunta, você já vai respondendo. estava entrando de sola. Não, você Eu é estava ótima. aqui, eu estava aqui imaginando quando você trouxe nessas questões da pandemia, de usar remédio, de não usar remédio, de ir para a rua, usar máscara, não se usar máscara, que é o que a gente já faz no nosso dia a dia, Sim. independente desta E por zona que favor, estamos. continue usando, continue se cuidando, pelo amor de Deus, todos. Isso, Por você e continuem. A por gente já falou, nós. mas no finalzinho a gente manda todo mundo se cuidar de novo, que a galera sabe. Sim, Você falou sobre a gente só enxerga o óbvio, a gente não faz as interpretações externamente. Por que isso acontece? Aquela falsa sensação de segurança, de estabilidade e de alegria. Quando a gente não usa essa possibilidade de enxergar o todo na sua totalidade, o indivíduo na sua totalidade, eu como pessoa, eu como funcionária, eu como amiga, eu como irmã, eu como filha, eu como uma pessoa que ajudei alguém ou ignorei alguém que estava precisando de ajuda. Eu não, nós não chegamos em casa e não analisamos com esse cuidado. Isso é autoconhecimento. Isso é interpretação dos fatos. Isso é questionamento. Raramente a gente se coloca no lugar do outro. A gente pensa mais na individualidade do que na individuação. Quem sou eu? O que eu desejo? Quantos? A gente chega na escola, são raras as escolas hoje, só na graduação, que eu estou lembrando aqui, que me fizeram a primeira pergunta. Escreva uma carta para você, daqui a 5 anos você vai receber. verdade. É o único momento que a gente para e diz, meu Deus, eu vou falar o que é para mim?
Ou muitos têm muita coisa para dizer. Isso significa que eu desejo o que para mim? Se eu desejo algo para mim, então eu sei quem sou? Será que eu observo todas as minhas atitudes, todas as minhas falas? Quem eu incomodo, quem eu machuco, ou quem eu faço sorrir? Isso é autoconhecimento. As pessoas que me machucam, que me fazem bem, me fazem sorrir, como eu interpreto esses fatos? Por que que me incomodam tanto? Ou por que que me fazem tão bem? Por que que eu me agarro tanto por aqueles que me fazem tão bem que eu esqueço de me conhecer e acabo vivendo o olhar e a alegria do outro e não a minha? E aí você pergunta não, o nosso tema, ser humano, como está e se ainda é o mesmo. E eu Sim, posso afirmar, a maioria ainda é o mesmo de antes da pandemia. Porque está vendo a pandemia como um vilão e o bicho-papão. Acontece que tudo que ocorre na nossa vida não acontece por acaso, e todo mundo sabe disso. Só que a gente não coloca como ponto de vista e nem como fator a ser estudado, percebido, interpretado por nós. Essa fala, tudo, nada acontece por acaso. Todo mundo diz isso. Mas ninguém vai lá e percebe por que isso aconteceu comigo. Primeiro começa a vitimização. E depois de muito tempo vem negação e a aceitação às vezes não chega. Só fica na negação. O autoconhecimento vem através de uma palavrinha chamada self. É si mesmo. Quais são as minhas emoções? Por que que eu vivo mais irritado? Por que que eu vivo mais com raiva? Por que que eu vivo mais magoada? Por que que eu vivo tão feliz? As emoções negativas, elas tomam tanta forma dentro de nós que a gente esquece de desenhar nossa própria história. E tem medo de que não dê certo. Mas não vai dar certo se não tentar. Tudo isso que eu estou falando de uma forma muito objetiva e tranquila, não é tranquila na vida real. E eu sou uma não. pessoa ansiosa. Eu não vou mentir que eu não sou. Lógico que eu sou. Principalmente quando eu pego grandes desafios. Mas a minha ansiedade, ela precisa ser entendida, percebida, cuidada. Eu preciso cuidar dessa ansiedade. Para eu entrar com todo o foco possível nos desafios que me dão e eu aceito de mãos e abraços abertos. A gente vive em momentos de incerteza muito grande. E essa incerteza significa que eu preciso me autoconhecer. Você já pensou, Alex, quantas decisões erradas a gente tomou? Muitas decisões erradas. Já Sim. percebeu que muitas decisões a gente não decidiu porque achava que não tinha competência para decidir? Ou deixava que o outro tomasse a decisão por você, né? Pronto, você falou e disse. Quando a gente deixa o outro tomar decisões por nós ou nos afastamos dessas decisões, significa que eu estou preso a uma crença. Ou uma crença familiar imposta, e que por esse motivo eu não me desligo e acabo não sendo eu. Por uma crença social, porque pessoas agem, pensam dessa forma, e eu tenho que agir e pensar dessa forma. Isso vai nos desconectando de nós mesmos. Quando somos crianças, a gente tenta sermos nós mesmos. Só que nos podam. Hoje, a educação infantil, principalmente a depender a maioria das instituições, elas fazem trabalhos incríveis para que as crianças se tornem
questionadoras, reflexivas e compreendam por que que aquilo é aquilo. Com a gente, não. Não. Era sempre no castigo. É, Aham. era sempre no castigo. Eu não podia perguntar. Painho, posso sair? Olha, Painho, falando de papo, se ele estiver me assistindo, Painho, posso sair? Não. Por quê? Por que não? Aí eu vou crescer como? Eu tenho que perguntar ao meu pai se tudo que eu faço é o certo. Porque eu acredito sempre que ele tem a resposta melhor para mim. Eu estou dando exemplo de papai, mas eu estou falando no geral. Sim. Todas as É a pessoas que estão cultura, né? envolvidas comigo. A nossa cultura ela não nos traz algo para uma independência, e sim para uma Uhum. dependência. E Isso. isso prejudica. Você falou aí algumas coisas, e eu estou preparando um material porque eu não tinha noção, em alguns aspectos, até eu assumir alguns cargos de liderança, o quanto eu era criativo. E aí eu percebi hoje que nessa criatividade, nesses processos de criatividade, existe aí pode ser um processo do ser, tá? Então eu estou Uhum. preparando um material aí que depois em breve vocês vão saber. E aí uma das Sim. coisas que eu estou trazendo é da criança interior, né? Que Isso. geralmente a criatividade com a criança interior, o que é que tem a ver, o que é que a gente se permite. E aí eu digo assim, quando a gente é criança, a gente se permite mais. A gente não tem medo de usar. A gente não tem medo Uhum. de quebrar a cara, a gente vai andar de bicicleta, cai, rala, faz o que for e vai de novo. E aí, às vezes, a gente cresce e esquece um pouco dessa criança. E assim, eu vejo hoje que a gente precisa voltar a ser criança para que a gente para que a gente consiga dar esses passos como um novo ser, né? Que a gente redescubra o nosso humano, que a gente redescubra a nossa essência, talvez. Eu acho que essa pandemia pode ter vindo de uma forma que foi a natureza, pena que há um custo muito alto, né? Que não podemos dizer que não, que muitas vidas estão indo, mas a Uhum. natureza está dizendo, ela está gritando, né? Ela está gritando para você, eu quero que você volte para a sua essência. Eu quero que você valorize as árvores, valorize os animais, valorize as pessoas, valorize, né? Ontem eu assisti uma live com o Galindo, né? Até aqui eu aproveitar, você falou e eu lembrei, mandar boas energias, boas vibrações para você, Galindo, que hoje ela não se sentiu muito bem, né? Mas que é uma pessoa muito querida e que traz ensinamentos ótimos. Então, boas energias para vocês, vibrações positivas para você. Então, ela falou algo assim muito legal que ela estava ativando o poder, que era 3 palavrinhas e que a gente esquece Uhum. muito. E se a gente colocar isso na nossa vida, a gente vai conseguir aproveitar mais. Que é o obrigado, eu agradeço e eu sou grato. Então, quando a gente coloca isso, a gente entende, né? Eu perdi minha mãe muito cedo. E se eu tivesse ficado com o sentimento de, sabe, eu não vou lutar, eu não vou fazer. E assim, a vida me deu minha irmã especial, né? Que eu tive que cuidar. Que eu tenho outro irmão também, mas que ele tem um caminho dele, mas ela depende, né? Então eu tive que escolher. E a gente tem escolhas todos os dias. Eu poderia dizer que não queria, que aí talvez ficasse Uhum. com um tio, com outra pessoa. Mas eu tinha 15, tinha acabado de fazer, ia fazer 16 anos quando minha mãe faleceu. Sim. Então eu assumi, né? Eu assumi isso, né? Eu disse não, se querem alguma coisa, meus tios, não, vai fazer comigo lá. Claro que eu não estava pronto, né? Claro que teve muitas coisas que eu posso não ter feito corretamente, mas eu me permiti. E a gente precisa se permitir, né? E isso hoje a gente precisa muito mais nos permitir a nos reinventar, a nos transformar, né? Acho que eu É. falei demais. Falou não, falou perfeito. E você, olha a sua fala, que foi tão interessante. Eu não estava preparada, mas eu me permiti, eu queria, mesmo sabendo que não estava preparada. Eu fico imaginando, olha quanta coisa você aprendeu em termos de essência e ser o ser humano que você é hoje,
porque você permitiu encarar esse desafio. Sim. E como muitos seriam capazes de se afastar, viver a vida. Sou jovem, não vou ficar preso. Eu vou viver minha vida. Vou ajudar financeiramente. Mas você não, você quis complementar o espaço e o vazio de mamãe que se foi cedo. Com esta irmã. Sendo que E que também faz falta, né? Para mim. faz muita falta. Quando você falou desse trabalho que você está elaborando, que com certeza deve estar muito lindo, que é essa coisa de resgatar a criança ferida, o resgate de uma criança ferida, nem todo mundo está preparado para esse resgate. Esse resgate significa entrar em dores tão profundas que para muitos é mais insuportável resgatar elas do que continuar vivendo com todas as reclamações possíveis e se vitimizando dos fatos que ocorrem no dia a dia. E você não fez isso. E ao mesmo tempo sente necessidade de retornar essa criança ferida. Eu resgatei a minha criança ferida várias vezes, Alex. Várias vezes. Todos nós temos uma criança ferida. Uma criança ferida desde o momento que ela compreende o que é rejeição, o que é negação, o que é ignorar, ser ignorado. E independente da criança, nós vivemos tudo isso hoje. As mesmas coisas. Mas se tivessem, ou se tivéssemos trabalhado isso mais cedo, a gente não estaria tão suscetível a essas dores, a esses medos intensos. Saberíamos de uma forma muito mais branda encarar tudo isso. Muito linda a sua história, viu? Ah, obrigado. Muito Vamos linda. só ler um E a pouquinho aí as pessoas. Pode falar. tá. Não, você Eu fala, acho desculpa, lindo, eu não pensei. eu acho lindo porque sair da caixa é a melhor coisa para o indivíduo. A gente fica muito na caixa. Sim, sim. Veja aí o que as pessoas estão falando. Vamos lá. Vou ativar a minha visão além do alcance. Veja essa Ah, visão além do Cleiton está alcance. falando, não está de parabéns. Cacau, que é Claudinha, né, falou aqui, estou amando. Tiaguinho, não tinha falado ainda, seja bem-vindo. Parabéns pela palestrante. A Ariane está falando, a Ariane Planzo, ela é massoterapeuta, viu, gente? E ela vai fazer uma Olha, live aí sobre atendimento amanhã. massa, Eu não sei o legal. horário, se ela quiser, bota aí. Né? Cleidson falou, estamos num momento de incertezas. Né? Leide Santana foi minha liderada, também tinha aí Deise Soares, que já foi da minha equipe, várias pessoas aí, graças a Deus, estão aí comigo. Uhum. É bom que a gente continua tocando as pessoas, né? Que eu sempre me preocupei como líder em estar perto dos meus liderados. Não era fácil não, eu também, viu? Não passava a mão na cabeça também, não. Mas eu era carinhoso. Mas eu puxava a orelha. Adilson, obrigado pela presença. Patrícia Estrela, a sua irmã falando, ainda tem a negação. A gente estava falando, né? E, é, Como é que? Niase, né? Não, Niasa Sampaio. Deve ser Nia Sampaio. Não é verdade? Lígia, que é uma amiga de Senhor do Bonfim, excelente abordagem. Fala, falsa sensação, deve estar falando antes. Deixa eu ir mais para o final aqui para a gente não ficar repetindo. aham. Porque é muito comentário, graças a Deus. Jade lá falou aí, ficou rindo. Denise também. Lembrou aqui do workshop dia 30 e 31. Aham. Lígia elogiou a abordagem. Deise Dantas também. Tem Deise Dantas e Deise Soares. Deise Dantas foi minha colega. Ela trabalhou comigo e depois também foi supervisora junto comigo. Né? Massa. Uma Bem-vinda. querida. Branca. Boa Ela tá noite, adorando. Alana. Como faço para me consultar com você? Ó, você vai Ah, saber daqui a pouco, né, Alana? Franklin, seja bem-vindo. ai, Né? ai. Carlinha, essa professora é minha vida.
né? Oh, meu Deus. Andréa, Karina aqui mandando beijos, né? Vamos ler. Gente, não dá para ler todo mundo, né? Tá dizendo que seu A sorriso Ariane falou aí, contagia. disse que é 17 horas amanhã, viu? É amanhã a Isso, live? amanhã, né? Aqui, 17 horas. isso, ela vai falar sobre atendimento. Não é isso? Acho que é isso Ah, que tem. sim. Então, assim, ó, você ainda quer falar mais alguma coisa aí da parte de. Ah, na verdade, Autoconhecimento? o autoconhecimento a gente vai sempre voltar, né? Em qualquer pergunta a gente vai voltar. Deixa eu só olhar Eu o quero. horário aqui, pra gente não ficar perdido, tá? Não, tá Tá. bom. Já vi aqui. Então, eu queria saber um pouquinho agora. Vamos falar diretamente, né? Será que a gente consegue se preparar para esse novo humano? Será que a gente consegue? Como se preparar para o que a gente não. Que é uma incógnita, né? Você Pronto. já deu Vou vários trazer de insights disso novo. aí. Vários. Vou trazer de Mas, novo o autoconhecimento, mas de uma forma mais sem precisar voltar para a criança ferida. sim. Seja uma consciência observadora do que uma consciência controladora. Eu vou anotar isso. Repete Precisamos, aí. anote, precisamos ser uma consciência Consciência observadora, observadora. observadora e não Sim. consciência controladora. E não consciência controladora. Muito profundo. É. Porque a consciência observadora permite que você compreenda como as situações acontecem, por que elas nos incomodam e o que é que eu posso fazer de melhor para que isso alivie meu coração. E a consciência controladora, ou eu finjo que não está acontecendo, ou eu vou lá e digo as liberdades, acho na impulsividade e acabo tomando decisões precipitadas. A controladora faz com que você não saia da caixa. A controladora faz você se manter em um determinado padrão. Você fica leal. É uma lealdade a regras, normas, crenças e tabus que nos enraizam no solo sem precisar, sem fazer com que a gente se movimente. É isso mesmo. Eu sempre vou trazer a expressão. Quando a gente diz assim, eu não sou bom em matemática e não serei nunca bom em matemática. Isso é uma Né? verdade absoluta? Eu não acredito em verdade absoluta. Eu acredito em verdades relativas. Em verdades que surgem novos conceitos, novas definições e novas verdades. Então eu posso sim sair do meu padrão. E não fazemos isso. Isso é autoconhecimento. Isso é consciência observadora. E não a controladora. Se diz que toda mulher no volante é perigo constante, então eu nunca vou dirigir, porque eu não quero me igualar a essas mulheres. Eu dirijo, viu, desde os 18, dirijo muito bem, sou Quer muito dizer, boa são as crenças motorista. limitantes, né? Exatamente. E eu digo mais, às vezes, eu estava analisando isso numa visão. Eu falei, eu tenho uma série lá no RH na Veia, que eu chamo Gestão em Foco, e eu trouxe no Hum, mês de julho a temática da diversidade. E aí, alguns pontos eu coloquei, e aí eu digo assim: essas crenças limitantes são muito também preconceituosas, né? E aí, quando a gente não, tem esse preconceito, é um preconceito que não te leva a lugar nenhum. Ele sabe, ele te trava e ainda vai de forma que você vai machucar o outro, né? Então, você se abrir mesmo. já percebeu quantas crenças limitantes não nos permitiram conhecer pessoas, nos permitimos aceitar alguma oportunidade, porque achamos que não somos capazes para assumir. Sim. Quantas vezes a gente disse não para algumas coisas por medo e por acreditar, não, isso não é para mim. Eu vou dizer uma crença limitante minha, que eu achava.
Não era nem uma crença limitante. Eu nem sei o que era. Eu sempre achava que ninguém olhava para mim, que nenhum garoto olhava para mim. É sério. Eu era Eu sou daquelas, tão não, bonita. as outras eram muito mais Bonita em bonitas todos os do que eu. sentidos. Eu estou dizendo logo isso para vocês entenderem o babado. E aí, quando eu chego, só depois da adolescência, muito depois, adulto, adolescente adulto, que eu falei, olha para isso, não é que olhavam para mim mesmo? Como Mas eu sou você não se séria. permitia perceber esse Eu não. olhar. Por quê? Porque eu estava dentro de uma crença limitante, como muitos jovens fazem hoje, mulheres e homens adultos também fazem hoje. Porque tem a perfeição da beleza, a perfeição, que não existe nem perfeição. Perfeição não existe, viu, meu povo? Existe qualidade de uma boa conversa, de um bom intelecto, de um respeito, de cara. Isso é qualidade. Perfeição, cada um faz o seu e está totalmente fora do padrão, que é Exatamente. diversidade. Cara, já entrei Exatamente. aqui no processo. Não, eu tenho certeza que a gente vai ter que depois, em outro momento, conversar mais, né? Porque acho que só faltam 10 minutinhos, né? Oh, Infelizmente. que delícia! Mas 10 minutos a gente ainda consegue muita coisa. Não, Viu? viu? É, eu me perdi um pouquinho o que eu ia falar. É, em relação a tudo isso, né? Ao ser humano, a tudo, é muito novo, né? Então, assim, eu acho que todos nós vamos ter que nos permitirmos. Vamos nos permitir, né? Se a gente não se permitir, não vamos reconhecer o novo, não vamos ser diferentes. E como é que eu vou descobrir algo diferente, como você mesmo colocou no início, né? De outra forma, mas é, se eu estou fazendo do mesmo jeito, como é que vou ter coisas novas? Né? É aquela mesma máxima em produtividade. Se eu estou fazendo do mesmo, o processo do mesmo jeito, como é que eu vou ter resultados diferentes? Então, Uhum. é por isso que eu estou aí brincando com algumas questões, quando eu trago assim de uma forma leve um novo olhar, novas esperanças, mas no sentido que a gente precisa se abrir, se olhar de novo, né? Se olhe no espelho diferente hoje. Né? Antes de você dormir hoje, eu vou pedir a vocês, se olhem no espelho e tentem encontrar algo diferente em você hoje. Né? Se permitir Todos isso. os dias. Todos os Fale dias, para Alex. você algo, né? Fale para Isso. você algo que Uhum. você não tinha percebido antes, que com certeza você vai encontrar, se você se permitir. Né? É, Então, verdade. é ser. O que é ser? É ser pleno. É ser quem você é. Você tem defeitos, você tem qualidades. Mas isso torna você original, único, né? E é isso, como você trouxe, diversidade. Olha como um tema traz tanta coisa, porque é tão complexo, né? O humano é muito complexo. Mas que nós somos Graças a Deus. nas nossas diferenças Uhum. é que nos tornamos bonitos, lindos, Único. interessantes, E único. únicos e Pronto. únicos, Nós somos tá? iguais porque somos diferentes. Exatamente. É encontrar na sua diferença o igual, né? Ou Que pense da talvez mesma encontrar o forma. respeito. Isso. É isso, é o respeito. Pensar da mesma forma. Nossa, você falou tanta coisa legal aí agora. Olha, Veio aqui na mente, esqueci. fale o que você quiser, fica à vontade. Se precisar, a gente volta. Fazer igual galinha. Mas não, eu sei que você tem compromisso, brincadeira. Mas assim, Tenho. fale do seu trabalho, né? Como você atua hoje e como a gente pode conectar com a Ana Lopes, que eu sei que muita gente ficou assim, ó, babando, querendo beber mais dessa fonte. Bem, tem o meu Instagram, que vocês podem estar acompanhando minhas estratégias, meus cursos e também minhas palestras, que é Lanas Lopes, Lanas com dois N's, Lannas, Lopes, com S. Tem o meu Face, que é a Lana Lopes. Eu estou no Instagram realizando algumas lives, sempre às quartas-feiras,
2 ou 3 quartas-feiras no mês, onde eu trago programas, temas específicos. Eu acabei criando o nome de um programa e convidando pessoas para participar comigo dessas lives. Tem um programa na quarta-feira que é Aprendendo com Quem Sabe, então eu trago profissionais que são experts em determinados temas. Dá uma olhada lá no Instagram para vocês verem quem já veio conversar comigo. Tem a live que eu amo também, Encontro com Talentos, que são meus ex-alunos desde 2004 até o ano passado, onde eles galgaram, se tornaram empreendedores, se tornaram grandes profissionais em empresas, com os cargos desejados, com as atividades que desejam e continuam crescendo dentro dessas atividades, dessas funções. Então, eu trago eles nesses encontros de encontro com talentos para discorrer os percalços, as alegrias e por que eles não desistiram. Eu tenho Posso continuar falando? Você mandou eu falar tudo. Claro. Eu até anotei aqui. Falta porque 5 minutinhos. Vai dar tempo. Gente, sério? Olha só, eu vou ter uma live no dia 29 de julho com Evandro Livramento, que é hoje meu parceiro. A gente está fazendo um projeto chamado Mercados e Pessoas. E essa live vai falar sobre competências de mercado. Isso existe? Acompanha lá no meu Instagram. Nesse dia a gente vai falar de um curso. Vou divulgar, manda que eu divulgo. Falo sim. Tem um projeto meu que é Oratória Digital. Eu estou fazendo com instituições fechadas para profissionais que querem trabalhar com as mídias digitais mesmo, tanto professores, psicólogos, palestrantes, profissionais que ainda não utilizam essas mídias. E aí eu dou um direcionamento, faço um desenho específico para aquela empresa, para aquele grupo de trabalho. Faço esse oratório digital, do presencial às mídias digitais, personalizadas. Tem que trazer para um curso para a gente também. Para vocês? Claro. Vou trazer, eu vou abrir. As pessoas entram em contato, dizem as necessidades e as dificuldades e como elas querem direcionar essa oralidade, essa forma de apresentar, o ser o palestrante. E aí eu desenho um trabalho específico para as necessidades da pessoa, do cliente, do futuro parceiro. Meus atendimentos, eu realizo atendimento de família, de casal, individual e em grupo. Aqui, por videochamada. E tem um horário, às sextas-feiras, que eu atendo presencial, com toda a preocupação e formas de higienização, muita máscara, álcool em gel. Você sente o cheiro do álcool praticamente na sala, mas o atendimento acontece. Eu sou praticante de barras de Access, que trabalho com processos verbais, de identificação desse autoconhecimento, dessa autoconsciência. Por que eu sinto isso? Por que meu corpo está sentindo isso? Por que eu estou ainda fazendo isso? Então, é muito gostoso. Eu amo. Essa sou eu. Se você quiser, faz um vídeo explicando mais algumas coisas e a gente publica lá no RH Ah, que lindo, tá viu? bom, eu faço. Ó, só falta pode 2 entrar em contato minutinhos. comigo, viu? Com Pelo certeza, direct. mando sim. Mando sim. Lana, primeira coisa assim, eu vou repetir as palavras obrigado, eu agradeço, sou grato, porque realmente hoje foi um aprendizado imenso. A vontade assim de continuar, né, na conversa enorme. Mas o Instagram nos dá um tempo, né? E também você tem seus compromissos. Mas muito obrigado pela disponibilidade. Queria convidar as pessoas aí. Próxima semana estarei aqui na próxima quinta no @AlexRamosMC, né? Nesse canal, com Matheus Moura, que vai trazer aí o olhar empreendedor. Né? Ele que ensina isso aí, é um cara jovem que já ensina isso aí, o empreendedorismo do zero. Então, o olhar de empreender, que competência vai ser essa? Né? E já está acabando, falta 24 segundos. E eu, na terça-feira, vou estar com Magali Sacramento no Intellect Lives, eu falo mais para você. Amor e gratidão, abraço a todos vocês, beijo na alma de vocês, tá? Muito obrigado.
Beijo. Obrigado, gente. Beijo grande, até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Alex. Beijo para você.